Olha, quando eu assistia uma série ou então um filme aleatório que eu não conhecia o diretor, o ator, as pessoas envolvidas naquele projeto e me chamava a atenção, a direção, então a atuação, a fotografia, seja o que for, eu tinha o costume de colocar o nome do artista lá no Rotten Tomatoes e procurar os melhores trabalhos, filtrar, dar uma olhada na sinopse, o que a crítica diz, avaliação de público, para eventualmente colocar outros filmes ou então outras séries na minha lista para poder assistir. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você não está ligado no que está acontecendo, lá fora está saindo várias notícias, reportagens, fofocas, dizendo que o Rotten Tomatoes é facilmente adulterável. Então fica até o final desse vídeo porque eu vou te explicar tudo o que está acontecendo e principalmente por que um estúdio, uma produtora, uma distribuidora teria interesse em aumentar a sua nota de um filme ou então de uma série no Rotten Tomatoes? Será que isso tem um porquê? Tem um porquê que você vai descobrir nesse vídeo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando de Cinema, mas antes da gente entrar aqui no nosso assunto, dá uma conferida aqui embaixo se você já é inscrito aqui no canal e se você não for, inscreva-se pelo amor de Deus. Clica também no sininho para ativar as notificações, porque aí sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, você vai ser sempre o primeiro a estar sabendo. Não esquece também de seguir o Falando Cinema nas outras redes sociais, tudo Falando Cinema, tamo lá no TikTok, tamo no Instagram, tamo no Threads, vira e mexe, tem conteúdo exclusivo. E também dá uma olhada no podcast Falando Cinema, que está disponível aqui no YouTube, numa versão de áudio / vídeo, mas está principalmente disponível lá nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Então dá uma chance para Falando Cinema em todas as redes sociais. Então não tem desculpa para você não estar acompanhando a gente. Então vamos lá. Como quase toda história em Hollywood, tudo começa com Star Wars. Mas eu não estou falando de Star Wars lá de 77, mas sim da trilogia sequel, acredite se quiser. Porque o primeiro filme da trilogia sequel foi responsável por apresentar a atriz Daisy Ridley para o mundo, e ela é uma excelente atriz, apesar de todo o desfecho complicado, pelo menos na minha opinião, eu não gosto da trilogia sequel, mas apesar disso, a Daisy Ridley é uma excelente atriz, tem muito potencial para fazer muito filme, muita série, cara, porque a mina é super, hiper, mega talentosa, vai voltar agora como Rey, tô com o pezinho atrás, mas eu não consigo odiar essa ideia, porque eu acho que dá para consertar, e ela é uma baita atriz. E falando nela, pouco tempo depois que o episódio 7 chegou aos cinemas, já tinha notícias que a Daisy Ridley iria se envolver numa outra produção que não tinha absolutamente nada a ver com Star Wars, que era um filme que iria se chamar Ofília, descrito como uma adaptação do clássico Hamlet do Shakespeare, mas contado a partir da perspectiva da Ofélia, né, a Ofília, que é a personagem feminina da história. Já em 2016 tinha notícias do envolvimento da Daisy Ridley com essa produção. Em 2017 começaram as filmagens e no Festival de Sundance, que rolou em janeiro de 2018, foi quando rolou a primeira exibição desse filme. Guarda essa data porque ela vai ser importante lá pra frente. Aí o que aconteceu e por que essa estreia no Festival de Sundance é importante para esse filme? O filme, apesar de estar pronto, filmado, todo bonitinho, ele ainda não tinha uma distribuidora. Gente, produzir um filme, fazer o filme é uma coisa. Colocar esse filme nos cinemas é uma outra coisa. Distribuição e produção são coisas totalmente diferentes. E com a estreia desse filme no Festival de Sundance, eles queriam dar uma consertada nisso. Por quê? Se uma produtora leva um filme menor, de baixo orçamento, um filme de arte, como é o caso desse filme da Ofélia, se eles conseguem fazer um barulho bacana no festival, conseguem uma boa repercussão de crítica, fazer algumas parcerias e tal, e o filme faz um barulho no festival, mais e mais portas vão se abrindo para ele, desde distribuição, seja nos Estados Unidos ou internacionalmente, até mesmo algumas campanhas ali para premiações, um Globo de Ouro, um prêmio dos críticos ou até mesmo um Oscar da vida. Só que no caso específico desse filme, talvez a produtora não contava com uma coisa. Quando o filme foi exibido lá, ele não teve uma repercussão boa entre os críticos. Ele estreou lá no Rotten Tomatoes com uma nota de 46% de aprovação, o que, segundo os parâmetros do site, garantiu a essa produção da Ofélia um tomate podre. Tá bom, Igor, até essa parte eu entendi, mas o que é esse negócio de Rotten Tomatoes, essa nota que eles dão e como que funciona o esquema deles? Diferente do que muitas pessoas pensam até o dia de hoje, o Rotten Tomatoes não é um site que publica críticas, ele não é um editorial cheio de críticos que vão nesses festivais e cada um publica lá a sua opinião no site e eles geram uma média entre eles. Não, o Rotten Tomatoes não é isso.
O Rotten Tomatoes é um agregador de críticas. E eles pegam desde jornais e revistas bastante tradicionais lá nos Estados Unidos, como The Hollywood Reporter, Variety, Deadline, New York Times, New York Post, Washington Post e tantos outros jornais e revistas, até blogs de críticos que estão aí na internet produzindo conteúdo. Se fosse para fazer uma comparação, o Rotten Tomatoes ele é mais ou menos como funciona algumas plataformas de marketplace, onde a própria plataforma mesmo não vende absolutamente nada, mas ela serve como vitrine para vários vendedores aí colocarem lá seus produtos e venderem através dessa plataforma. Rotten Tomatoes é basicamente isso. Mas então surge a questão, se o Rotten Tomatoes não publica nada, ele só agrega crítica de sites, de portais, de jornais, de revistas, qual que seria a participação dele nesse esquema que aparentemente rolou nesse filme da Ofélia e que tá dando esse burburinho lá em Hollywood? Antes da gente responder isso, vamos entender o que tá acontecendo e qual que é esse suposto escândalo que esse filme tá tendo. Porque você pode estar pensando assim, cara, esse filme da Ofélia, eu nunca vi esse filme, eu também nunca vi. E vou te explicar o porquê. Porque ele nunca foi lançado nos cinemas brasileiros e atualmente não tá disponível em nenhuma plataforma de streaming aqui no Brasil. Só tá disponível para aluguel digital e compra digital. Mas vamos entender o que tá acontecendo e qual que é a polêmica que tá rolando em volta desse filme que já é relativamente antigo, né? O que um filme de 2019 tá dando polêmica só em 2023? Depois que o filme foi exibido lá no Festival de Sundance e ele não teve uma boa repercussão, entra aqui em ação uma empresa que vai ser vital nessa polêmica toda, que é uma empresa chamada Bunker 15. Quando eu tinha lido a reportagem, eu estava achando que essa empresa era a produtora do filme, que ela que estava sendo o pivô da polêmica toda, mas não. A Bunker 15 não é uma produtora de cinema. Ela é uma empresa especializada em marketing e relações públicas. Ou seja, tudo relacionado à divulgação de um filme, promoção em redes sociais, parceria com sites, com empresas, com influenciadores e até mesmo parceria com alguns críticos. Só que até aí não tem nada de errado. É extremamente comum produtoras, essas empresas de marketing, PR, procurarem críticos, canais, influenciadores para estar divulgando às vezes um filme, uma série que está saindo numa plataforma de streaming. Ainda mais, cara, esses filmes considerados menores, filmes de arte, filmes cabeça, esses filmes que tem mais rodagem em festivais, para eles esse engajamento mais próximo é vital. Coisa, por exemplo, que a A24 atualmente na indústria do cinema faz isso. Eles têm um marketing muito mais inovador, mais moderno, mais focado em redes sociais, muito mais enxuto do que as grandes majors como Warner, como Disney, e eles fazem um bom trabalho. Isso é totalmente comum e não tem nada de legal e antiético nisso, tá? Isso não tem problema. E qual que foi o problema que essa empresa se meteu? Ela começou a entrar em contato com críticos cujas resenhas são mapeadas pelo Rotten Tomatoes e começou a dar ali uma grana, não para eles colocarem uma resenha imparcial, o que até aí seria mais ou menos ok, porque é bastante comum às vezes estúdio, por exemplo, entrar em contato com um produtor de conteúdo no YouTube, dar uma grana para eles divulgarem um filme ou então uma série. Às vezes eles concedem que o influenciador, o produtor de conteúdo, veja a série, às vezes veja o filme, às vezes não, é só para divulgar mesmo. Gente, vai chegar o filme X aí na minha plataforma, então eles pegam, divulgam isso e ganham uma grana. Até aí, tudo bem. O problema é que eles pagaram esses críticos que são vinculados, digamos assim, ao Rotten Tomatoes, não para dar uma resenha, para dar uma publicidade no filme, mas sim eles pagaram para eles darem uma resenha positiva no filme. E não só isso, segundo a reportagem, eles também supostamente teriam entrado em contato com a galera que já tinha publicado as resenhas na época lá do Festival de Sundance e falava o seguinte: gente, toma aqui uma graninha, vocês não querem pegar um pouco mais leve em relação ao filme? O filme é maneiro, dá uma resenha mais positiva, aumenta um pouquinho a nota. Foi a partir desse momento que o negócio começou a desandar, porque lembra que eu falei que o filme estreou lá no Festival de Sundance em janeiro de 2018? Pois é, entre os meses de outubro de 2018 e janeiro de 2019, o filme recebeu mais uma porrada de críticas que apareceram lá no Rotten Tomatoes. A maioria esmagadora dessas críticas eram críticas positivas que foram pagas por essa empresa de marketing PR. E por conta disso, o filme que tinha ganhado um tomate podre de 42% de aprovação pulou para 62% de aprovação, saindo de tomate podre para tomate fresco. Isso sem falar que, curiosamente, por uma ironia do destino, a maioria dessa galera que fez essas resenhas positivas depois do Festival de Sundance, eles também fizeram uma outra resenha positiva de outro filme que essa empresa de marketing também estava vinculado.
mostrando aí que parece que o esquema dessa empresa supostamente ultrapassa os limites desse filme. E ainda segundo essa reportagem, essa empresa pagava $50 por cada review positivo que eles davam do filme, certo? O que não é nenhuma fortuna nem nada, mas fala sério, $50 para escrever uma resenha é dinheiro fácil. Toda vez que tem dinheiro fácil, tem mutreta envolvida. Vamos parar para a gente raciocinar um pouquinho sobre essa situação. Por que uma empresa de marketing que está querendo divulgar o filme se interessaria em pagar críticos para darem um review positivo só para aumentar a média do filme lá no Rotten Tomatoes? Lembra que eu falei que na época do Festival de Sundance o filme estava pronto, mas sem distribuidora? Pois é. Quando ele pulou de tomate podre para tomate fresco lá no Rotten Tomatoes, no espaço de um mês ele finalmente conseguiu a sua distribuidora para fazer o filme passar ali nos cinemas, pelo menos lá nos Estados Unidos. Aí vem aquela velha questão, muitas pessoas acham que as notas desses agregadores de crítica não significam absolutamente nada, como Rotten Tomatoes, como IMDb, como Metacritic, dentre tantos outros. E assim, falando como público, como consumidor de um filme ou então de uma série, essa resposta acaba sendo subjetiva. Para alguns importa, para alguns não importa. Mas o problema é, para o lado comercial, para o lado das empresas, o filme ter uma nota alta no agregador de crítica é extremamente importante até os dias de hoje. Quando se trata de negócios, o que manda são os números e a grana, gente. Então, vamos parar para pensar como se a gente fosse alguém da indústria. Um filme pequeno, para fazer uma distribuição só nos Estados Unidos. É um filme de arte, então apesar de ser uma distribuição num país grande como é os Estados Unidos, vai ser uma distribuição mais enxuta, mais barata, mais tranquila, mais concisa. A gente pode ver, às vezes, de fazer uma distribuição num país ou outro, no Reino Unido, numa China, num Brasil. O filme tem um bom elenco. Tem a Daisy Ridley, que é a protagonista de Star Wars, que é um filme bombante. Tem a Naomi Watts, que é uma baita atriz. Tem o Clive Owen, que é um bom ator. Tem o Draco Malfoy, pra galera que curte Harry Potter vai assistir. E ainda por cima, o filme tem uma boa repercussão entre a chamada crítica especializada. Gente, para pensar. Qual empresa não se arriscaria em investir nesse filme? E só para responder qual seria a participação do Rotten Tomatoes nessa história, gente, ok, tipo assim, eles não publicam nada, eles não têm nada deles, eles só agregam essas críticas, essas resenhas, esses reviews de outros sites, jornais, revistas, blogs, etc. Ok, mas quem aprova quais jornais, quais revistas, quais blogs, quais críticas vão entrar no site são eles. Então a responsabilidade também reside neles nesse sentido. Pois bem, a gente está falando aqui bastante de negócios, de números, de cifras e o quanto elas importam e tal, mas deu essa polêmica agora em 2023, mas na época, considerando essa estratégia que eles fizeram de comprar a galera para fazer crítica, para aumentar a nota e com isso eles conseguirem uma distribuidora e mais dinheiro entrando e o filme vai ser exibido nos cinemas e mais receita, deu certo essa estratégia? Mais ou menos, porque ele conseguiu essa primeira distribuição restrita ao mercado americano e também conseguiu uma distribuição internacional em alguns países. E talvez você deve estar se perguntando por que nós brasileiros, a maioria de nós, nunca ouviu falar nesse filme da Daisy Ridley? Por um motivo simples, o Brasil não está incluído na lista de países em que esse filme foi distribuído, ou seja, ele nunca chegou aos cinemas brasileiros. Aí o que rolou? O filme foi lançado lá nos Estados Unidos em 2019 e nos outros países ele foi sendo lançado em datas entre 2019 e 2021. Só que o filme, segundo o IMDb, custou $12 milhões para ser feito, ao passo em que as bilheterias não corresponderam tanto assim, porque o filme não conseguiu fazer nem $500 mil. Mas então é isso, o que vai acontecer com a indústria cinematográfica após a divulgação dessa reportagem? Talvez o Rotten Tomatoes, depois dessa polêmica toda, possa repensar a forma com a qual ele divulga essas notas e principalmente a forma com a qual ele escolhe os críticos que vão aparecer no seu site e vai influenciar nessas notas? Não sei dizer. Recentemente o Rotten Tomatoes passou por outra polêmica em relação à questão da nota do público, né? Porque, olha que loucura, eles liberavam o público, a audiência, para votar nos filmes antes dos filmes chegarem nos cinemas. Aí eu não me lembro se foi no caso da Capitã Marvel ou então algum outro filme que tinha uma protagonista feminina, que estava dando essa discussão que sempre tem nas redes sociais. O que os caras fizeram? Foram lá e fizeram meio que um ataque em massa em relação ao filme. E aí quando o filme de fato chegou nos cinemas, ele tava com uma nota pífia lá no Rotten Tomatoes. Então já teve essa controvérsia na época, aí atualmente eu acho que o Rotten Tomatoes não libera a avaliação da audiência até o filme chegar no cinema.
Então, talvez essa nova controvérsia vai mudar alguma coisa lá dentro? Talvez sim, talvez não, eu particularmente não sei dizer. E eu também não acho que vai ter esse negócio, a credibilidade do Rotten Tomatoes foi colocada à prova e vai acabar, os estúdios não vão mais usar eles, né, pra divulgação e tal, porque eles usam, né? Quando o filme começa a ir bem nas bilheterias e tem uma nota boa lá no Rotten Tomatoes, no Metacritic, em qualquer agregador, eles começam a divulgar, olha como é que o meu filme é bacana, tá indo bem, tem uma nota legal, um agregador de notas XYZ, tá com uma nota boa e tal, eles vão continuar usando. Então, na minha opinião, não tem esse negócio, a credibilidade acabou, eles não vão usar. Na minha opinião, não vai acontecer. Mas independente do que for acontecer, essa é uma notícia que faz a gente refletir, né? Porque, gente, é um filme de 2018, que chegou nos cinemas em 2019. E só em 2023 que essa reportagem da Vulture foi publicada, que tá dando essa polêmica, que pode, às vezes, trazer essa mudança na indústria. Olha quanto tempo passou, quase 5 anos para mais, que desde a primeira exibição do filme que tá dando essa polêmica. Aí eu fico pensando, cara, se esses grandes portais de Hollywood começarem a investigar mesmo, porque se a gente tá falando de um filme pequenininho, que é esse filme da Ophelia, que quase ninguém viu esse filme, se esse filme pequenininho utilizou dessa estratégia totalmente equivocada, antiética e dá pra dizer às vezes até mesmo criminosa, pelo menos supostamente, imagina esses filmes grandes com verbas de marketing gigantescas, o que às vezes eles podem ter feito nesse meio tempo. Então, muito embora a gente possa olhar para essa reportagem e falar, ah, não significa nada, não vai mudar nada, ela pode ser o início de uma mudança positiva que pode ter a indústria, porque imagina o quanto de podridão, de coisa errada que às vezes a gente vai ter em relação a isso. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueça de conferir aqui na descrição do vídeo, onde eu deixo o link da matéria original. Esse vídeo aqui não é uma transliteração da matéria, é só uma discussão a partir dela. Então, se você quer saber o posicionamento das empresas, do Rotten Tomatoes, dessa Bunker 15, de todos os envolvidos, dá uma olhada na matéria, lá tá todas as minúcias, a opinião do jornalista, a discussão mais abrangente que ela traz, enfim, tá tudo lá, tá em inglês, mas só você utilizar o Google Tradutor aí na sua página que você consegue ler tranquilamente. E muito obrigado por você ter ficado aqui até o final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho, deixa um like nesse vídeo porque ajuda bastante a divulgar aqui o canal. E eu quero saber também a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha disso tudo? O que você concorda? O que você discorda? Para você, a nota do Rotten Tomatoes é relevante para avaliar, para ver um filme? Ou para você não faz diferença nenhuma? Deixa todas as suas opiniões aqui nos comentários. No mais é isso, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!